Pessoal, seguinte, viúvas e órfãos de generais recebem bilhões de reais todo ano. Ganham mais que todos os cabos e soldados somados. Por uma mágica burocrática ainda por cima, Eduardo, alguns desses oficiais nem precisaram morrer para deixar pensões para os seus herdeiros. São os mortos-vivos de farda, como são chamados. Pelas regras do Exército, o militar contribui em vida para o pagamento de pensões à viúva e mesmo expulso não perde esse direito. O Malco estava falando agora, acho que você também, Eduardo, sobre ilegalidade e imoralidade, né? Rapaz, eu conheço duas jornalistas que casam, mas não casam. Casam na igreja, mas não oficializam no papel, porque, acredite, Júlio, a pensão do homem passa para a mãe. Se tiver uma filha solteira, passa para ela. Passa para ela. É o Exército Brasileiro. Eu tenho até a frase pronta, mas como o Malco já falou que vai falar, eu vou deixar pro Malco. Mas é o Exército Brasileiro, rapaz. O Exército Brasileiro. E nós tivemos um capitão, foi presidente da República, que era o moralizador, e ele deu um aumento bom para a turma das Forças Armadas e não fez isso. O capitão Bolsonaro não teve coragem de dizer assim, gente, isso é uma vergonha, vamos cortar isso. Aí, amigo, como é que eu peço para a doninha que mora no Confisco, é diarista no Belvedere, não comprar um cartão de ônibus ilegal? A passagem é 6, ela está comprando por 5. Como é que eu peço para ela se o general morre e larga a filha com dinheiro pro resto da vida, rapaz? Não posso falar. E o dinheiro não dá em árvore, né, Lucas Ragazzi? Se tem dinheiro para pagar, é porque a gente pagou imposto. É surreal, né, Júnior? É uma situação que deixa muito triste, porque a gente precisa dos recursos públicos para efetuar ações ali, políticas públicas, para reduzir a desigualdade, reduzir a criminalidade, para uma série de coisas. E a gente está gastando com herdeiras de generais. Tem alguns números assustadores nessa questão. A gente gastou mais de 3,7 bilhões de reais só nos últimos 3 anos, pagando herança de general e de militar. Todo máximo respeito às nossas Forças Armadas, é importante, auxiliar uma série de coisas, mas, gente, não dá, a gente está falando, a gente prega tanto aquela questão do bom uso do recurso público, né, ali da questão de utilizar a gestão pública como um exemplo, e isso acontece, é surreal, tem um dado e não tem nenhuma justificativa, são pessoas que foram à guerra e defenderam, foram decisivas, né, veteranos, nem isso a gente pode muito falar sobre essa questão. E tem um dado que me chamou muito a atenção, Júnior, que há mais generais por soldado aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, que tem um contingente gigantesco, participa de 100 guerras todo ano, uma coisa surreal. Como que a gente está pagando isso? É uma coisa imoral, que deveria ser ilegal. A gente não pode deixar de criticar isso. É inacreditável as Forças Armadas perpetuarem, defenderem esse tipo de coisa e os governos também continuarem apoiando isso. Ô Rita Mundim, os mortos-vivos de farda aí, é muita grana ainda, hein? Nossa, e é uma vergonha, né? Eu também, como Eduardo, eu conheço pessoas que não casam. Isso é uma vergonha. Não sei como é que a pessoa tem coragem, né? Deve ser, eu acho, algumas delas até eu descobri depois a razão, né? Porque eram filhas de generais. Isso é uma anomalia, e eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele tivesse colocado o dedo nessa ferida e na ferida das rachadinhas, ele teria sido reeleito. Mas ele se omitiu, né? As rachadinhas, na hora que bateu na família, ele se omitiu. E isso é uma anomalia que deve ser atacada, assim como os penduricalhos no legislativo e no judiciário. A gente fala aqui, né, salário de juiz, a gente vê as mordomias de deputados e senadores, verba para terno, verba para isso, verba para aquilo. Agora, dos militares é pior, né, porque o salário vai passando de geração em geração. É só a filha não casar. É um absurdo. Ô Malco, toda terça-feira aqui no Chamada Geral, o programa que eu apresento durante a tarde na Itatiaia, a gente recebe um advogado especialista em direito previdenciário. E as perguntas vão chegando, as pessoas simples mesmo, olha, estou com 60 e tantos anos, eu contribuí a tanto... o advogado ele vai fazendo uma conta, uma equação, um negócio, mas é uma dificuldade, falou, olha, depois de tudo isso que a gente faz, chega lá no INSS, eles dão um carimbo e falam assim, rejeitado.
Aí tem que ir para a justiça para tentar ainda para a pessoa ganhar um salário mínimo, R$ 1.300, R$ 1.400. Mas nesse caso aqui, o INSS não está nem aí, o governo não está nem aí, as Forças Armadas fecham os olhos para essa história e está tudo certo, entre os meus aqui, vamos ajeitar as coisas, e ninguém fala disso, e todo mundo não, muita gente tem medo de colocar o dedo nessa ferida. Temos que colocar o dedo sim, né? Temos que colocar porque o Exército Brasileiro deveria ser um exemplo, uma instituição que deveria zelar pela segurança interna e principalmente externa. Agora, como fazer isso? Para cada general da ativa, Júnior, tem 24 generais aposentados, o que quer dizer que aposentam muito cedo. E, além disso, para cada general da ativa, há 48 herdeiros que vivem sem trabalhar. Como é que é o negócio? Para cada general da ativa, 24 aposentados e 48 herdeiros. O Dia das Mães deve ser animado, né, na casa do general, tá doido. Mãe é o exército. Consequência disso, 23 bilhões de reais anualmente jogados para sustentar esse sistema. O Exército, se fizer greve para poder manter o seu privilégio, pouca gente vai sentir falta. Afinal, o Exército ele tem trabalhado muito pouco. Quando foi chamado a trabalhar no passado, agora no passado recente, conspirou e não trabalhou. Conspirou contra a democracia, em vez de trabalhar na defesa dela. E pior, quando a gente olha as vantagens individuais dos generais, agora a imprensa divulgando a questão do Cid, que é um morto-vivo, alguém que está fora do Exército, mas dado como morto, e a sua viúva recebeu R$1 milhão nos últimos 3 anos. Tudo pago por nós, contribuintes. Para mim, Eduardo, a frase que significa é braço forte, mão amiga e goela grande. Goela bem grande mesmo. Você gostou, né, Eduardo? Eu adorei. Eu não tinha pensado em goela grande, mas eu ia falar braço forte, bom amigo. Aí ele completou, deixei para ele. Pessoal,